Boa tarde. Está começando o Cabeça de Área para discutir sobre uma atividade considerada completa. O programa, que não se limita aos resultados, dedica-se a melhorar sua agilidade e reflexão para aguentar a prática do tênis, é o nosso tema de hoje. Para falar sobre o assunto, nós convidamos Renato Braga, professor de Educação Física, e o atleta Gabriel Roma, ambos do Recife Tênis Clube. Vamos saber na matéria de Mariane Beco informações sobre essa atividade esportiva. De origem europeia, o tênis é um esporte que desenvolve o corpo e a mente. E mesmo com um sistema complexo de regras, a prática desse esporte vem crescendo. O treinador Genilson ressalta os benefícios do esporte. Tem a parte de saúde mesmo, né? De estar exercitando não só o corpo, mas também a mente, né? Nos ocupa, interage. É muito bom o tênis. A prática do tênis pode ser amadora ou profissional. O tênis amador, a rotina geralmente fica em torno de 8 aulas no mês, 2 por semana, de 1 hora de duração, né? E dá para fazer um bom trabalho com um amador. Já um tênis avançado seria no mínimo umas 3 vezes por semana, de carga horária de 2 horas por treino. O professor destaca a situação do tênis no estado. O profissional tem melhorado bastante, né? A gente vê em algumas academias, no Recife Tênis, o tênis de alto rendimento melhorando, em outras academias também. Há 10 anos atrás era muito difícil por ser um esporte muito elitizado, então o acesso era bem difícil, né? Francisco e Deivinho falam por que praticam o tênis. Porque é legal e também tem brincadeira, tem jogos. Para me jogar torneio, para ganhar dinheiro. A treinadora Alexandra explica como é feito o treinamento das crianças. Bom, a gente faz muitas brincadeiras, né? Porque a criança gosta de se divertir. A gente envolve o tênis com brincadeiras e assim elas conseguem se desenvolver mais. Ela ainda destaca os benefícios do esporte no desenvolvimento infantil. Muito crescimento, né? Vai ajudar bastante no crescimento da criança, no seu físico também, né? Mesmo com os benefícios, a prática esportiva pode ocasionar lesões. O ortopedista Eduardo Queiroz fala sobre o assunto. Na atividade de tênis, as principais lesões estão relacionadas ao punho, ao cotovelo e à coluna. O correto atendimento com um educador físico para corrigir eventuais movimentos imprecisos, como um arco de movimento elevado no sideback, faz com que a gente minimize essas lesões. Em caso de ocorrer lesões por repetição e dor nessas regiões, tem que se procurar ajuda médica com um cirurgião ortopédico. Pois bem, hoje o Cabeça de Área vai jogar com a raquete. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Gabriel. Renato, nós fizemos no início do programa, né, fizemos a chamada falando um pouco do Recife Tênis Clube. Eu gostaria, antes de adentrarmos de fato aí nas questões específicas do tênis, você comentasse um pouco sobre o que é esse clube, Recife Tênis Clube. A gente é uma empresa, né, como se fosse, tem o nome de clube, mas funciona como se fosse uma academia. A pessoa se inscreve para fazer aula, locar a quadra, jogar com a família, os filhos e ter atividade. A ideia principal do clube é ter uma atividade associativa entre as pessoas, que as pessoas vão para lá para ter um momento de lazer, além de uma prática esportiva. Um pouco do que nós vimos na matéria, falando do tênis, o tenista amador ou o atleta amador e o profissional. Eu gostaria tem muitas diferenças nessa perspectiva, Renato? Não, é bem marcada a diferença, né? O tênis social, a pessoa está indo para fazer uma atividade de sociabilização, de lazer, sair do trabalho e tirar a rotina do trabalho, né? Encontrar outras pessoas, se linkar, né, com outras pessoas. Já o tênis profissional é uma forma de ganhar vida, né? A pessoa trabalha tanto quanto a gente profissionalmente, 6, 8 horas por dia, né, e se dedica exclusivamente àquilo, com toda a preparação, todo um staff que leva ele a ter rendimento como nos demais esportes profissionais. Será que é um pouco como o Gabriel, então, com a experiência nos Estados Unidos, hein, Gabriel? Conta um pouco a tua história nos Estados Unidos e se lá nos Estados Unidos você se considerava um profissional do tênis. Não, eu nunca me considerei um profissional. Eu já joguei alguns torneios profissionais que se chama Filter, que é o primeiro profissional da ATP.
e não fui bem, tinha que ter muito mais treino. Para você ser um bom profissional hoje, você já tem que estar decolando aos 16, 17 anos, é bem difícil. E os primeiros torneios profissionais pagam muito mal, é difícil. Ou seja, o que eu fiz foi o seguinte, eu fiz tênis, comecei a jogar tênis desde os 8 anos, e quando eu tinha 13, 14, muita gente começou a ir para os Estados Unidos com bolsa, jogando tênis. Ou seja, eu fui para os Estados Unidos, passei um ano na faculdade na Carolina do Norte e ganhei uma bolsa. Eu ganhei uma bolsa de 50% e quase 60% de bolsa. E a faculdade americana é bastante cara, ou seja, eu pude pagar metade da minha faculdade jogando tênis pela faculdade. E nisso era o seguinte, faculdade contra as outras faculdades. Nos Estados Unidos, as faculdades dão muito valor ao esporte. E nesse retorno ao Brasil, faz tempo que você retornou ao Brasil? Fazem uns 6 meses que eu retornei. E nesse retorno você está jogando por alguma universidade, alguma faculdade aqui no nosso estado? Não, porque aqui não tem isso. A faculdade aqui não foca muito no esporte. Tem esporte, mas não é o foco da faculdade brasileira. Ô Renato, é claro, você é proprietário, então, de um clube, na verdade, de uma academia. Isso. E o circuito de tênis aqui no nosso estado, do ponto de vista da federação, há uma federação pernambucana de tênis? Existe a federação, mas a realização de eventos está por iniciativa privada das academias e dos clubes. A federação teria um papel de suporte nisso, né, de chancela dos eventos, mas a iniciativa e a realização é toda por conta dos clubes e das academias. Mas esse circuito, então, de competição, tem muitas academias no Recife? Particulares são 2, né, e tem os clubes sociais, né, a ABB, o Esporte Clube do Recife, o Country Club e outros muitos, né, que têm as quadras para suprirem a utilização, a necessidade dos associados. Eu gostaria que vocês comentassem um pouco, especialmente o Gabriel, sobre o que nós vimos na matéria, quer dizer, especialmente, parece que é um fisioterapeuta, tratando da especificidade do gesto esportivo, né, no tênis, quer dizer, algumas lesões na coluna, no punho. Você passou teve muitas lesões? Que tipo de lesões você teve, Gabriel? Principalmente no cotovelo, muito, porque a vibração da raquete vem muito direto no cotovelo, se chama tendinite. Já sofri, hoje eu ainda jogo com essa dor, é uma dor que não sai mais. No ombro já tive, mas você se fortalecendo para a academia e fortalecendo o músculo do ombro, não sente nada, mas a coluna nunca tive, mas conheço muita gente que já teve, porque no tênis você faz um movimento de sacar, que força muito a coluna. Mas eu acho que a pior no tênis, que geralmente, né, Renato? A maioria das pessoas... Inclusive, nós temos algumas imagens, eu gostaria que vocês comentassem as imagens do ponto de vista do sacar, das jogadas, especialmente da técnica, né? Porque algumas pessoas podem dizer, mas isso aí é muito parado, o tênis é muito parado. Enfim, vamos soltar as imagens e vocês comentam em cima dessas imagens que nós vamos soltar. Isso aí quer dizer, logo o saque, logo no início. Isso aí é o US Open, aí o Wimbledon, né? Aqui o Rafael Nadal, lá em cima o Roger Federer, e parece na televisão, parece que a coisa não é muito rápida, né? Ao vivo, a velocidade da bola e a velocidade de deslocamento dos jogadores é uma coisa absurda. O tênis é muito dinâmico. Agora, e o espectador ou o torcedor, eles se envolvem também com a jogada, porque o futebol, com certeza, mas o tênis, me parece que não há uma participação muito ativa, não é, da torcida nesses jogos. Não, é porque o jogo requer muita parte mental, muita parte de concentração, por ser um esporte individual, né? Então, a regra pede que não tenha interferência externa durante os pontos, para os jogadores poderem perceber e tomar as melhores decisões possíveis. Então, o tênis não aceita, enquanto a bola está em jogo, que tenha interferência da torcida. Já entre os pontos,
tem DJ, aí vale tudo, né? Principalmente em Taça Davis a gente vê disso. Também já muita uma movimentação, que é né? país contra país, aí o bicho pega mesmo. Mas sempre foi assim ou isso começou de uns tempos para cá, depois que o tênis passou a ser televisado ou televisionado? Não, eu acho que sempre foi assim, né? Acho que, inclusive, o tênis vem vem sendo menos formal atualmente, aceitando mais a interação, a participação do público, né? A gente vê o pessoal fazendo ola e coisa e tal em Wimbledon, coisa que há 30 anos atrás não se concebia. E também temos algumas fotos, e penso que essas fotos já são da academia ou do clube. Né? Eu gostaria que você também comentasse a respeito das pessoas que vão aparecer nessas fotos. Né? Um pouco Esse é o Fernando Albuquerque, é o jogador número 1 de Pernambuco. Né? Essa semana, inclusive, está jogando torneios da ATP em São Paulo, está numa gira em São Paulo. Né? É o melhor jogador que tem em Pernambuco e talvez no Nordeste. Então é ele ainda. E aqui... Aí, bem claro, né? Uma atividade lá no clube de tênis social, são alunas que se juntam para fazer um torneio, fazer atividade. E aí uns finalistas, campeões de um torneio de dupla que teve lá. Aí o Fernando e o Luciano, um torneio valendo R$1.000, com remuneração, R$2.000 para o campeão e R$1.000 para o vice. Isso é aula infantil lá no clube, né? Tem o professor, aí professores e as crianças. Vejam que o quanto de interatividade tem, quantas crianças pode se botar dentro de uma aula. E a partir dessa metodologia de aula, começou a diminuir o custo. Tem mais gente, pode cobrar menos. Sim. E aí começa a vir uma visão menos elitizada do jogo, podendo mais gente participar. Nós vimos que tem homens e mulheres, mas do ponto de vista dos adultos, tem mais homens ou mais mulheres na prática do tênis, Renato? Bem mais homens. Né? Acredito, a gente lá no Recife Tênis Clube, tanto a parte de aula, essa parte social, vai aí 75%, 70% de homens e 35%, 25% Mas no outro naipe, mais para criança. A criançada é mais homem, mais menino ou mais menina? Aí vai meio a meio, aí vai todo mundo junto. Nós vimos também nas imagens uma premiação de R$2.000. Foi no clube? No Isso. É um torneio que a gente tem lá, que premia a categoria profissional, até como uma forma da gente poder atrair gente de fora, para ter mais intercâmbio com os jogadores daqui, a gente tentar levantar o nível, né, dos jogadores locais para não ficarem jogando sempre com os mesmos. Nós temos, de alguma forma, a participação ativa de patrocinadores no tênis, aqui, especialmente em Pernambuco? A gente tem lá patrocínios, tem os torneios do Recife Tênis Clube, os que a gente faz esse ano são 8, né? Todos com patrocinadores. Não é um patrocínio, é mais um apoio, mas o pessoal vê que tem um retorno ao expor a sua marca, né? Linkar a sua marca a um esporte que é muito bem visto socialmente, né? E para a saúde também. E então o pessoal aos poucos vai investindo um pouco mais e dando mais apoio tanto para nós quanto para os outros eventos aqui de Recife. Pois bem, então para também darmos um apoio ao telespectador, vamos a um breve intervalo, daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Cabeça de Área. O tema de hoje é a prática do tênis.
E estão conosco Renato Braga, professor de Educação Física e proprietário do Recife Tênis Clube, e o atleta Gabriel Roma. Mariane falou com alguns atletas sobre a prática do tênis. Vamos conferir. Pessoas de todas as idades e com objetivos variados encontram no tênis a possibilidade de praticar um esporte completo. George conta o porquê da sua escolha. Bem, eu estava procurando um esporte que me desse a possibilidade de evoluir, né, na parte técnica, na parte física. Então eu encontrei no tênis essa opção, essa possibilidade. Assim como o filho, Antônio também aderiu às raquetes. Primeiro eu coloquei meu filho, de 11 anos, e aí vendo ele jogar, resolvi dar uma praticada e fiquei. Jair aponta os ganhos desse exercício. É um esporte completo, é um esporte que mexe tanto com a parte física, como a parte mental, equilíbrio, reflexo, uma série de coisas. E assim, atividade anaeróbica e aeróbica junto. Ele observa a necessidade de quadras para treinos e jogos. É difícil para você conseguir um espaço que você possa fazer uma quadra de tênis e desenvolver a prática do tênis. Essa academia é uma exceção. Você tem uma área enorme com 6 quadras cobertas, mas se você olhar no Recife é muito difícil se conseguir áreas semelhantes para fazer a mesma coisa. A prefeitura de repente poderia flexibilizar e dar quadras, espaços públicos que pudessem se transformar em quadras de tênis, e isso melhoraria muito o esporte. Claudivane comenta sua participação em campeonatos profissionais. Participei de algumas competições aqui, brasileiro, mas aí vou tentando. Profissional é um pouco difícil, mas aí vamos ver. Ela analisa a presença das mulheres no desporto. Realmente o número de homens que praticam é muito maior, mas tem uma participação boa feminina e que assim, tem algumas brasileiras em destaque que também vão incentivando as meninas a continuarem praticando. Pois bem, nós vimos a matéria, inclusive essa atleta que falou por último, ela está se profissionalizando, né? Tem mais homens profissionais do que mulheres profissionais no tênis, Renato? No Brasil, seguramente, eu acho que no mundo todo, né? Talvez alguma equiparação em número,